Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre classes de palavras. Então, vem comigo aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. Então, a partir do momento que nós começamos a aprender a falar, nós vamos utilizando as palavras, por meio das palavras que nós nos comunicamos. Há muitas possibilidades de escolha de palavras para compor um texto. Essas palavras elas estão divididas em classes. Então, a gente tem uma gama muito grande de palavras na nossa língua portuguesa, que é a nossa língua materna, que nós nos comunicamos. Então, nós temos muitas palavras e cada uma dessas palavras pertence a uma classe gramatical, ok? Nós começamos a estudar elas ali por volta do ensino fundamental 1, nós começamos a ver esse estudo sistematizado das classes de palavras, tá? Ou classes gramaticais, Para a gente começar a entender um pouco mais sobre o que é classe gramatical, a gente precisa compreender um pouquinho algumas definições, tá? O que significa palavras? Então, palavras são elementos do léxico de uma língua. Toda língua, seja qual for o idioma, ela é composta por palavras. Na língua portuguesa, as palavras, são formadas a partir do que? Da junção das letras. Quando você junta uma consoante e uma vogal, você está formando uma sílaba. E a junção dessas sílabas vai formar uma palavra, tá? E essa palavra, ela vai ter significado, tá? E que muitas palavras, dependendo do contexto, da situação de comunicação, tá? Ela pode ter múltiplos significados, tá? O que são locuções? Então, a gente vai ouvir muito falar sobre locuções verbais, locuções adjetivas, tá? E o que são locuções? Então, são expressões que são constituídas por duas ou mais palavras e que vão funcionar a nível sintático e semântico, como se tratasse de uma só. Então, o que é uma locução? Locução é quando eu tenho duas palavras de classes diferentes que vão estar exercendo ali uma função, tá? Que pode ser uma função de verbo, pode ser uma função ali de adjetivo, tá? De uma locução prepositiva. E aí nós vamos ver um pouco mais a fundo sobre isso, mais nas outras aulas, tá? E o que é uma classe de palavras? Então, as classes de palavras são conjuntos de palavras e que podem ocupar o mesmo lugar numa frase e podem ser agrupadas na mesma categoria. Então, nós temos muitas palavras no nosso idioma. Então, para que a gente possa estudar todas essas palavras, elas foram divididas em classes. Então, nós vamos ter a classe dos substantivos, que ali vai ter todos os substantivos, só vai ter palavras que são substantivos. Nós vamos ter a classe dos adjetivos. Então, naquela classe dos adjetivos, só vai existir palavras que têm a função de adjetivo. Ali na classe dos verbos, nós só vamos ter palavras que exercem a função de verbo e assim sucessivamente, tá? Classes de palavras é igual a classes gramaticais. Então, quando você ouvir classes de palavras ou classe gramatical, é a mesma coisa, tá? Devemos saber identificar a classe gramatical que cada palavra pertence. Por que é importante a gente saber a classe gramatical de cada palavra, tá? Porque o estudo da gramática ele está relacionado a essa questão da classe de palavras. Então, se você não conseguir, ou se você não
aprender a classe de palavras, quando chegar na parte da gramática chamada de sintaxe, você vai ter um pouco de dificuldade de compreender a função dessas palavras dentro da oração, dentro de uma frase. Então, no estudo gramatical, nós vamos ter aí a necessidade de aprender sobre classes gramaticais, né, sobre função sintática, que são elementos primordiais do estudo da língua, né? Quando nós pegamos uma gramática, nós encontramos ali que ela é dividida em algumas partes. Primeira parte, você vai ter a fonologia. A fonologia, ela vai estudar o quê? Ela vai estudar os sons das palavras, tá? Aí nós vimos aquela questão dos fonemas, né? O que é fonema, o que é letra, nas aulas anteriores. Ali nós estudamos a fonologia, tá? A fonética. E agora nós vamos passar para a parte da morfologia. Nós vamos aprender como essas palavras elas são formadas, qual a função delas, o que elas expressam, o que elas indicam, tá? E a outra parte da gramática que nós também estudamos é a ortografia. A ortografia é quando nós estudamos a escrita correta das palavras, como nós vimos agora na aula anterior, que foi sobre a acentuação gráfica ali, a ortografia, porque você está aprendendo como se acentuam as palavras, né? Qual a funcionalidade desses acentos. Outra parte também da gramática é a sintaxe. A sintaxe vai estudar a função de cada palavrinha da língua portuguesa dentro de uma oração, dentro de um contexto, de uma situação comunicativa, tá? O que vai nos interessar desse estudo, né, gramatical vai ser a parte da classe de palavras, tá? E aí nós vamos estudar cada uma das classes de palavras, tá? Ao longo aí do nosso ensino fundamental 2, ok? Então é necessário saber usar essas palavras dentro do contexto, tá? Visto que tem palavras que podem ter múltiplos significados. As palavras elas podem sim mudar de classes gramaticais, tá? Ela pode mudar de uma classe para outra, isso vai depender do seu uso como falante. Nós fazemos isso todos os dias, tá? Quando nós utilizamos as palavras, sem perceber, mas nós utilizamos. Quais são as classes de palavras, tá? Na língua portuguesa nós vamos ter 10 classes de palavras, 10 classes gramaticais. Quais são elas? O adjetivo, o substantivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo, a preposição, o advérbio, a conjunção e a interjeição. Então, essas classes de palavras aí fazem parte, tá, da língua portuguesa e elas foram assim classificadas de acordo com o que elas indicam, tá? E é uma forma simplificada da gente estudar esse monte de palavras que existe na nossa língua, ok? Nós vamos ver aí que os adjetivos têm a função de que são aquelas palavras que indicam uma característica, né? Uma qualidade ou um defeito. Exemplo, bom, mal, alto, magro, são adjetivos, estão caracterizando, bonito, feio, ok? Os substantivos, nós vamos estudar na próxima aula mais a fundo. Os substantivos, eles são palavras, né, que servem para nomear as coisas, tijolo, cadeira, computador. Então, essas palavras que nomeiam objetos, seres, vivos ou inanimados, tá? São chamados de substantivo. Aí nós vamos ter o artigo, definido, indefinido, o, a, os, as, umas, uns também que são artigos, o numeral, cardinal, ordinário, fracionário. E nós vamos ter aí o pronome, né?
possessivo, indefinido, pessoal, tá? Os verbos, que são aquelas palavras que indicam ações, estados ou fenômenos da natureza, indicam um processo, algo que está sendo realizado. Nós vamos ter a preposição, que são palavras que vão servir para ligar outras palavras. Os advérbios, que são palavras que indicam uma circunstância de tempo, de lugar, de modo. Exemplos: ontem, hoje, na escola, na rua, são advérbios porque indicam circunstâncias. Cada acontecimento ocorre em uma determinada circunstância, seja de tempo, de lugar, de modo. Então, o advérbio vai servir para indicar essas circunstâncias, tá? A conjunção, que são palavras que servem para ligar orações, como mais, porém, contudo, entretanto, todavia, tá? Dentre outras. E a interjeição são aquelas palavras que expressam emoções, sentimentos, né? Nossa, que dia lindo, cruz credo, né? Elas indicam admiração, espanto, dor, ai, ui, né? São interjeições, tá bom? Das 10 classes gramaticais, 6 são chamadas de variáveis e 4 são chamadas de invariáveis, tá? As classes de palavras variáveis são essas aqui, ó. O adjetivo, o substantivo, o pronome, o artigo numeral e o verbo, tá? E o que são classes de palavras variáveis? As palavras variáveis são aquelas que podem ser flexionadas na forma para indicar gênero, número, pessoa, tempo e modo, tá? As classes de palavras que podem ser flexionadas são as variáveis. Elas podem ir para o plural, elas podem mudar de gênero, tem masculino e tem feminino. Elas podem ser flexionadas em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Elas podem ser flexionadas em tempo, presente, passado, futuro, e modo subjuntivo, indicativo, tá? Imperativo. Elas podem sofrer uma modificação na sua forma, tá? Elas mudam a sua forma. Elas são chamadas de variáveis, aquilo que se pode mudar, se pode flexionar, tá? Aí nós vamos ter aqui as classes de palavras variáveis, o substantivo que nomeia seres. Eu tenho casa, posso ter o plural, casas. Menino, eu posso flexionar em gênero, menina, ok? Céu, céus, saci, sacis. Então, são palavras que podem sim ser flexionadas. O adjetivo, ele exprime qualidade e estado, inteligente, bonita, né? O artigo, ele define ou indefine o substantivo, como eu falei para vocês, o uma. O numeral, que vai indicar aí quantidade, vai indicar ordem, 2, 3, 4, vigésimo. O pronome, que vai ter os pronomes que acompanham e os pronomes que substituem o nome. Eu, tu, nós, meu, minha, seu, sua. Verbo são aquelas palavras que vão exprimir ação, estado ou fenômeno natural. Estudar, estar, chover. Também são flexionados, né? Todas essas classes que vocês estão vendo aqui, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, elas podem sim mudar a sua forma, né? Elas são flexionadas, tá? Por isso que são variáveis. As classes de palavras invariáveis são a preposição, o advérbio, a conjunção, a interjeição, tá? As palavras invariáveis são aquelas que não apresentam nenhuma mudança na forma.
elas não se flexionam, elas sempre serão escritas da mesma forma. Elas nunca vão mudar a sua forma de serem escritas, não vão para o plural, não mudam de gênero, masculino e feminino, não se flexionam em pessoa, não se flexionam em tempo e muito menos em modo. Elas são escritas sempre do mesmo jeito, elas não se modificam a sua estrutura, a sua forma, tá, gente? Aí nós vamos ter aí, né, o artigo, ele é uma classe variável, mas o advérbio é uma classe invariável, tá? É uma palavra invariável que indica circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade. Ontem, não existe ontens, só existe ontem. Ontem é uma palavra invariável, não vai para o plural, não tem mudança de gênero, não se flexiona em número nem em pessoa, tá? Ele sempre vai ser escrito do mesmo jeito, ok? A preposição também é uma palavra invariável que serve para quê? Para ligar duas palavras ou dois termos de uma oração. Quais são as preposições? De, para, com, entre, sob, sobre, tá? São preposições, elas sempre vão ser escritas do mesmo jeito, tá? Vou ter aí o de, não existe diz, existe só o de, Ele não vai para o plural, ele não muda de gênero, ele sempre vai ser escrito do mesmo jeito. O com, não existe cons. O com sempre vai ser escrito do mesmo jeito. A conjunção é outra classe de palavra invariável que serve para quê? Para relacionar duas orações ou termos semelhantes de uma mesma oração. Tá? Também é invariável, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não se flexiona de maneira alguma. Interjeição também são palavras invariáveis que vão expressar sentimento e emoção e também, nossa, não existe nossas. Nossa no sentido de interjeição, de admiração, né? Não se flexiona. Agora, não vai se flexionar. Por quê? Porque é uma interjeição, tá? Exemplos aqui, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, nós vamos ter aí. Não desistia o sabiá. Saltava, caía, pulava, tentava, caía, sabiá na bacia. Então, nessas frases aqui, nós vamos ter algumas palavrinhas que nós vamos aqui estar dizendo a que classe gramatical elas pertencem, se são variáveis ou não, tá? A palavra não. Não desistia. Não aí é o quê? Advérbio de negação. Então, não existe ele na forma não existe. Não é não. Advérbio de negação. É uma palavra invariável que não modifica a sua estrutura, não se flexiona. Desistia é verbo e verbo se flexiona, tá? No presente, no passado e no futuro. Se eu quiser flexionar esse verbo desistia, que vem do verbo desistir, na primeira, na segunda, na terceira pessoa do presente do indicativo, eu posso fazer isso, tá? Porque é uma palavra invariável. Eu desistia, tu desistias. O O, aqui, que é artigo, também é uma classe gramatical variável. Eu tenho O e tenho OS. Ele se flexiona em número. Sabiá. Sabiás, se for mais de um, sabiás, né? Aquele pássaro. Saltava, vem do verbo saltar. Então, saltava é verbo, é uma palavra variável, né? Porque pode ser conjugado na primeira, na segunda, na terceira pessoa, no presente, no passado ou no futuro, e nos modos verbais também, como o verbo cair, o verbo pular, o verbo tentar, aqui que nós temos, né? Sabiá também é substantivo, pode ser flexionado, é uma palavra variável. O na, preposição, já é invariável. Bacia, eu posso flexionar, é substantivo, né? Sempre aqui, sempre compro maçã, sempre. Sempre aí eu tenho advérbio não é flexionado. Compro, verbo, palavra variável. Maçã, variável, maçãs pode ser flexionado. Nossa, interjeição, já não pode ser
Flexionado é o quê? Invariável. O que? Conjunção já é invariável. Dia é substantivo, né? Pode ser aí flexionado. Bonito, bonita, adjetivo. Pode sim ser flexionado, tá, gente? Então, a atividade nossa se encontra no livro, na página 19, nosso livro, caderno 2, tá? Disciplina de língua portuguesa, na página 19. Então, obrigado pela participação de todos vocês e espero que tenham compreendido o conteúdo, tá? São alguns conceitos, algumas definições que a gente precisa saber para partir para o estudo mais aprofundado das classes gramaticais, ok? Então, nós vamos estudar ainda nas próximas aulas a fundo cada classe gramatical, né? Primeiro, nós vamos iniciar com um substantivo, então, nós vamos ver ele bem detalhado, ok? Até a próxima aula e tchau, tchau para vocês.